Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um Café com o Reitor. No programa de hoje, a conversa é com o vice-reitor em exercício, professor Lincoln Tavares, sobre as mudanças no vestibular de 2024. Seja bem-vindo, Lincoln. Após 3 anos com um exame único, por causa da pandemia de Covid-19, a seleção do vestibular da UERJ voltou a ter 2 fases. Que benefícios esse modo oferece? Bom dia, reitor, todas e todos que nos assistem. É importante dizer que resgatamos a nossa tradição, tradição inovadora, de termos não só questões objetivas sendo efetuadas junto aos candidatos, como também o exame discursivo. O exame esse que consagra a universidade por sua qualidade, por sua diversidade, por sua pluralidade e possibilidade de se tornar mais inclusivo à medida em que ele alcança diferentes públicos com diferentes abordagens. Então, como o senhor já disse, primeiro momento, teremos essa fase que já começou, tivemos o primeiro exame de qualificação, que já ocorreu, e vamos agora para o segundo exame de qualificação, que será aplicado no dia 3 de setembro. Esperamos que todos os candidatos e candidatas se sintam seguros e possam acessar as informações na página do vestibular da UERJ. A segunda qualificação está marcada para setembro e a fase discursiva para dezembro. O que o estudante precisa saber sobre a nota de corte? Na verdade, se trata de um exame de qualificação que gera bonificações que são levadas dos resultados tanto da primeira quanto da segunda qualificação para o exame discursivo. O exame discursivo ele totaliza 80 pontos possíveis e a qualificação um alcance de até 20 pontos. Todos os candidatos e candidatas que conseguirem na prova objetiva, seja no primeiro exame, seja naquele que vai acontecer, segundo exame de qualificação, mais que 24 pontos, ou seja, de 25 pontos em diante, já começa a pontuar nos conceitos que serão somados no exame discursivo. São conceitos que têm o seu topo no conceito A, né, quando o número de pontos atinge 20 pontos. Depois nós temos o B, o C e o D. Os únicos que não pontuam são aqueles que não conseguem alcançar esse mínimo de 24 pontos no exame de qualificação. Professor Lincoln, nós sabemos que com a pandemia houve uma queda na procura dos alunos para participar do vestibular da UERJ. Nós já recuperamos isso? Na verdade, reitor, essa pergunta é fundamental, diria eu, para toda a universidade pública no país. Todos nós padecemos, né, seja no vestibular da UERJ, seja no Exame Nacional de Cursos, de uma diminuição da procura de candidatos aos vestibulares, e não só públicos, também privados. E durante a pandemia começamos a pensar estratégias, a desenvolver estratégias para que pudéssemos sensibilizar os estudantes do ensino médio e até aqueles que já tinham alguns cursos de graduação, mas que gostariam de continuar tendo acesso ao conhecimento e se formando nas universidades públicas, de como é importante isto para a sua inserção futura no mercado de trabalho. Então, a UERJ foi a campo, fez parcerias com as escolas estaduais e conseguiu aumentar o número de inscritos e de isentos também no processo de inscrição dos seus vestibulares. Nós acreditamos que cada vez mais que a gente reforça a importância da formação em nível superior, a qualificação profissional, com os cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnológicos, a gente gera oportunidades sociais de inclusão, principalmente para as camadas menos favorecidas. No meu entendimento, nós vamos agora ampliar essa curva. Então, esses instrumentos de captura, com parcerias com as redes públicas, com o estímulo a pré-vestibulares sociais e comunitários, isso a UERJ tem feito. E não só a administração central, há algumas unidades acadêmicas que têm essas iniciativas. Isso muda a história, muda a vida das pessoas. Com certeza. Professor Lincoln, tem alguma novidade para esse vestibular especificamente? Na verdade, para muitos será novidade, porque na pandemia nós tivemos uma mudança no processo dos instrumentos de avaliação. E é importante deixar claro que para aqueles que vão fazer, né, o processo seletivo do vestibular, que há o retorno a toda a dinâmica de leituras,
O nosso vestibular está muito baseado na questão do estímulo à leitura, à interpretação, à leitura de mundo nos diferentes campos de conhecimento. Portanto, seja no primeiro exame de qualificação, seja no futuro segundo exame de qualificação, seja na prova discursiva, há sempre livros que acompanham a inserção e a participação do candidato no processo seletivo. Então, as leituras elas estão já indicadas para os candidatos. É importante que eles também aproveitem os momentos de palestra que são oferecidos pela universidade aqui no campus Maracanã, mas que ficam disponíveis na internet, no YouTube da TV UERJ. Então, em todos esses momentos, nós estamos não só fazendo uma prova, aplicando um instrumento, mas colaborando na formação, e numa formação que tem leituras sociais, contextos sociais, com diferentes visões. Muito bom, professor Lincoln. Muito obrigado, professor Lincoln, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Participe você também enviando sugestões. Eu sou Mário Carneiro e te aguardo na próxima edição do Café com o Reitor. Até lá!